sejam bem-vindos! Vamos começar a nossa aula de hoje? Yeladim, hoje vamos falar sobre Lag BaOmer. Lag BaOmer, que significa Lag BaOmer? Lag, Lamed, Gimel, Lamed é 30, Gimel é 3, então é 33 do Omer. O que significa esse Omer? Como a gente já aprendeu nas outras aulas anteriores, estamos numa contagem regressiva, estamos numa contagem que é de Sefirat a Omer, a contagem do Omer. Uma contagem de 49 dias, que começa a partir do segundo dia de Pesach até Erev Shavuot. Shavuot é uma festa, uma celebração que temos da Matan Torah, do Matan Torah, que é o recebimento da Torá. Matan Torah Behar Sinai. Bnei Israel, nosso povo judeu, recebeu Matan Torah, recebeu a Torá no Monte Sinai. Então estamos contando esses dias muito ansiosamente para que chegue logo Shavuot, para que chegue logo essa festa onde eu vou poder, todo eu vai poder receber a Torá de novo. Agora, o que tem a ver o 33 da contagem do homem? O que acontece de tão especial nessa data, numa data tão alegre e tão feliz que todo o povo judeu celebra junto? Bom, como a gente também já aprendeu, entre esses dias que temos, estamos nos dias de luto, uns dias onde não podemos fazer tais costumes, como não acostumamos a cortar o cabelo, cortar a barba, comprar roupa nova, escutar música e também se casar, porque são coisas muito felizes, coisas rachuvim, coisas importantes que fazemos. Então, por que não podemos nos alegrar nesses dias? Bom, como a gente também já aprendeu, foi uma época onde os alunos, 24 mil alunos do Rabbi Akiva, faleceram. Por que faleceram os alunos do Rabbi Akiva? Porque eles não souberam respeitar um ao outro, eles não tiveram respeito, não tiveram ahavá, não tiveram amor ao próximo. Temos um provérbio muito famoso do Rabbi Akiva que é Ve'ahavta le'recha kamocha, ame ao próximo como ama a ti mesmo. Igual que eu me amo, eu quero que todo mundo me respeite, eu vou fazer o melhor para mim, eu devo fazer o melhor para o próximo, devo fazer o melhor para todos os Yehudim, para todo o judeu. Não importa como ele é, se você conhece ou não conhece, se ele vai com a tua cara ou não vai, devemos respeitar e amar todo o Yehudi, amar todo o judeu. Por que devemos amar todo o judeu? Porque cada judeu, cada Yehudi tem uma parte de Deus, tem uma parte de Hashem dentro dele. Eu tenho uma parte de Hashem dentro de mim, você tem uma parte de Deus dentro de você, e é por isso que devemos amar todo o Yehudi, porque já que todos têm uma parte de Deus em todo mundo e devemos amar a Deus, também devemos amar todo Yehudi, também porque são nossos irmãos, somos todos Ahim, somos todos filhos de Deus, somos todos Bnei Israel, somos todos Bnei Hashem, filhos de Deus. É por isso que devemos respeitar e sempre nos preocupar, devemos sempre amar ao próximo ajudando. Então, infelizmente, eles estavam tendo essa dificuldade, eles não estavam sabendo respeitar o próximo. Eles achavam que um era melhor que o outro, eles se achavam superior aos outros. E é por isso que, infelizmente, Hashem, nosso Deus, teve que mandar uma peste, onde os 24 mil alunos do Rabbi Akiva começaram a falecer. E é por isso que é umas semanas de luto. Mas temos um dia muito especial, onde é o dia 33 da contagem do Omer, Lag BaOmer, onde esses alunos do Rabbi Akiva pararam de falecer. Justo nesse dia 33, Lag BaOmer, foi o dia onde essa peste acabou e todos os alunos do Rabbi Akiva, os que sobraram, pararam de falecer. Então foi uma data muito importante. Por isso, consideramos uma data de consolo e esperança. Bom, a gente agora vai aprender quem foi Rabbi Akiva. Há muito tempo atrás, havia um homem chamado Kalba Savua, o homem mais rico de Jerusalém. Além de ser muito rico e poderoso, ele também dava muito chesed, dava muita tzedakah. Ele tinha uma filha chamada Rachel, e ele estava procurando um bom marido para que Rachel pudesse se casar com o melhor homem de Jerusalém, de Jerusalém. Mas Rachel pensava diferente. Rachel apreciava um homem muito simples, chamado Akiva. Akiva, o pastor. Akiva era um simples pastor que cuidava das ovelhinhas. Ele era funcionário de Kalba Savua, mas Rachel conseguia olhar o interior de Akiva e conseguia ver
que se ele se esforçasse e sentasse para estudar a Torá, ele seria um grande homem. E assim ela pediu para se casar com Akiva. Mas seu pai ficou furioso, pois queria dar a ela algo melhor. Mesmo assim, Rachel não se importou e quis se casar com Akiva. Então Kalba Savua, de tão furioso que estava, expulsou ela de casa, não dando nenhum testão para ela. Mas Rachel não se importou e assim se casou com Akiva. Foram morar numa casa tão pobre, feita de madeira, onde dormiam em palha. Para conseguir comer, precisavam se esforçar muito. Mas Rachel estava muito feliz igual. Mas um dia, Akiva ficou triste de ver que sua esposa não tinha tanto luxo. Ele disse que queria dar muito, uma coroa de ouro gravada à imagem de Jerusalém. Mas ela disse que se ele fosse para a escola aprender o Aleph Bet e estudar a Torá, isso já seria o maior presente para ela. Então ele foi estudar a Torá. Mas ela preferiu e falou nos primeiros dias foram muito difíceis, crianças riam dele e ele voltava para casa muito decepcionado. Mas até que um dia ele estava passeando no campo e viu que tinha uma pedra com um buraco. Um buraco? E quem foi que fez esse buraco numa pedra tão dura? Até que ele percebeu que haviam mini gotinhas batendo com força na pedra, e assim, depois de tanto tempo, fez esse buraco numa pedra tão dura. Neste momento, Akiva se levantou e pensou: se uma água, algo tão mole, pode quebrar uma pedra tão dura, com certeza eu vou conseguir aprender a Torá. A Torá, algo tão fácil, vai entrar na minha cabeça tão dura. E é daí que a gente aprende: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Nesse momento ele se levantou e foi se esforçar para estudar a Torá. E assim ele começou a aprender mais e mais, e depois da escola foi para uma yeshivá, um lugar onde se aprende a Torá, e foi crescendo, 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 até ele começar a ser um grande sábio. E assim foi durante 12 anos, até que um dia ele quis voltar para casa. Mas, antes de bater na porta, escutou sua esposa falando que para ela sente tão feliz ver que seu marido cada dia cresce mais e que se fosse por ela, ele poderia voltar por mais 12 anos para se tornar um grande sábio da Torá. Nesse momento, Rabi Akiva nem abriu a porta, voltou com todos seus alunos para Yeshivá e ficou mais 12 anos. Até que decidiu voltar finalmente para sua casa. Depois de 24 anos, ele volta para sua cidade com 24.000 alunos, sendo o famoso Rabi Akiva, onde todo mundo queria estudar com ele. Quando ele volta para casa muito feliz. E sua esposa finalmente quer ver o seu marido de tanto tempo. E quando ela se aproxima, alguém para ela e fala: quem é você para ficar perto do Rabi Akiva? Até que o Rabi Akiva fale: deixa ela passar. A minha Torá e a sua Torá e a Torá de todo mundo, tudo que a gente sabe, vem dela, vem dessa mulher, da Rachel, a minha esposa. Foi ela que me incentivou para eu poder aprender e ver e estudar cada vez mais. E quando ele volta para casa, ele volta com uma coroa de ouro gravado à imagem de Jerusalém, como ele tanto queria dar de presente. E esse foi o presente que ele deu pelo todo o esforço e dedicação que sua esposa fez por ele. Que incrível história, Eladim! Bom, não só aconteceu esse acontecimento milagroso e tão feliz no dia de Lag BaOmer, também aconteceu outro acontecimento muito importante, que é sobre Rabbi Shimon Bar Yochai. Isso mesmo, um dos 5 alunos do Rabi Akiva que sobreviveram. Um deles era chamado, como a gente já viu no vidinho, Rabbi Shimon Bar Yochai. Ele também foi um grande sábio da Torá, um grande sábio da época. Mas agora, o que aconteceu com ele em Lag BaOmer? A verdade é que justo em Lag BaOmer foi o dia do seu falecimento. Foi o dia que Rabbi Shimon Bar Yochai partiu do mundo. Foi sua Hilulá, sua elevação espiritual. Agora, como pode ser um dia tão importante e alegre se ele faleceu? Isso foi porque foi um pedido dele mesmo. Rabbi Shimon Bar Yochai, antes de falecer, pediu para que o dia que ele falecesse seja um dia especial, seja um dia alegre, onde eles comemoram todos juntos. Por quê?
partiu desse mundo, ele trouxe a esse mundo uma luz muito grande. Está escrito que nesse dia veio ao mundo uma luz tão intensa, tão forte que iluminou o mundo inteiro. Porque ele conseguiu descobrir e desvendar muitos segredos da Torá para esse mundo. Ele conseguiu trazer muita espiritualidade, muita Kedushá a este mundo. Bom, a gente também vai agora aprender qual é a história do Rabi Shimon Bar Yochai. Quando o Império Romano ainda dominava a terra Israel, havia 3 sábios na geração: Rabi Yehudá, Rabi Yossei e Rabi Shimon Bar Yochai. Rabi Yehudá começou a elogiar tudo que os romanos fizeram: casas, pontes, filtração na água, tudo de bom. Rabi Yossei ficou calado. Mas já Rabi Shimon Bar Yochai começou a falar: nada disso. Tudo que eles fazem é só por eles. Só fazem o que eles precisam para quando eles precisam. Nesse momento havia um homem escutando tudo o que estavam falando. Infelizmente, ele saiu correndo para contar ao Império Romano. E ele falou ao imperador tudo o que esses 3 homens, esses 3 sábios falaram. Então o Império Romano falou a Rabi Yehudá: ele vai ganhar muita riqueza. Rabi Yossei, ele vai ganhar um onesh, um castigo. Já Rabi Shimon Bar Yochai, que falou mal do meu império, ele vai ser levado para a prisão, para a cadeia. Então Rabi Shimon Bar Yochai não teve outra escolha, teve que fugir. Ele fugiu com seu filho Rabi Elazar. Fugiram para dentro do Midrash, da sinagoga. Sua esposa, ela toda noite levava comida escondida, levava pão e água para que eles possam continuar estudando o Torá. Mas, até que uma pessoa descobriu, então foram atrás da esposa de Rabi Shimon Bar Yochai. Sendo assim, Rabi Shimon Bar Yochai junto com seu filho Rabi Elazar tiveram que fugir. E fugiram para uma meará, fugiram para uma caverna. Lá, Hashem, nosso Deus, fez um milagre. Fez nascer, fez brotar uma árvore e fez surgir um pequeno riacho, onde eles iam se alimentar de alfarroba e iam também beber a água. E é assim que eles ficaram esses dias. Todo dia e toda noite eles só estudavam a Torá. Ficaram 12 anos nessa meará, nessa caverna. Até que um dia apareceu o Eliyahu Hanavi, Elias o profeta, falando que eles já podem sair da caverna, já podem sair da meará, porque o imperador faleceu e todas suas leis foram quebradas. Assim, eles podiam voltar e podiam sair da meará depois de 12 anos. Eles ficaram muito felizes e finalmente saíram. Mas ao sair, viram que as pessoas não estavam estudando Torá, e sim estavam trabalhando, arando a terra e fazendo outros trabalhos. E eles não entenderam, porque eles ficaram 12 anos somente estudando Torá. E, infelizmente, de tanta raiva, eles com seus olhos queimaram toda a plantação. Então, uma voz do céu, que era Hashem, nosso Deus, veio falar com eles dois e falar: vocês vieram a esse mundo para destruir ele? O mundo que eu criei? Não. Então voltem para Meará, voltem para a caverna e fiquem mais um ano para poder aprender que neste mundo devemos estudar a Torá, respeitar as mitzvot, os mandamentos, mas também devemos usufruir e trabalhar neste mundo. Depois de um ano, eles saíram e aprenderam como a trabalhar neste mundo e como estudar a Torá. Que história incrível, Barim! Bom, então a gente vai ver costumes que temos em Lag BaOmer. A gente já aprendeu sobre Rabi Akiva e aprendemos sobre Rabi Shimon Bar Yochai. Vamos ver os costumes que temos nessa data. Temos o costume de acender uma medurá, ou uma fogueira. Para que acender uma fogueira? Para poder lembrar a luz, a intensidade da luz, igual que uma fogueira ilumina muito forte, é para te lembrar da luz que Rabi Shimon Bar Yochai trouxe a esse mundo. Também temos o costume de jogar de arco e flecha. Também temos o costume de dançar, escutar música, celebrar, fazer piquenique e ir ao ar livre. Bom, a gente aprendeu que é um dia muito alegre, muito especial, de muita santidade, muita kedushá para o nosso povo judeu. Então, para nossa manualidade, vamos fazer uma medurá, vamos fazer uma fogueira para a gente poder lembrar da luz intensa que Rabi Shimon trouxe a esse mundo e que é o nosso dever nesse mundo
mundo continuar trazendo essa luz. Vamos passar agora para os materiais. Vamos precisar de 2 folhas pretas, folha colorida, saquinho transparente plástico e materiais de artes como tesoura, cola e outros para poder enfeitar. Depois que a gente já separou o nosso material e já pegou as cores que vamos precisar, que eu vou utilizar amarelo, laranja e vermelho, vamos desenhar a chama da fogueira em uma das folhas pretas. Vamos precisar recortar o formato dessa chama nas 2 folhas. Então, para facilitar, eu já vou colar uma extremidade com a outra folha. E agora vamos recortar. Assim, vai ficar mais fácil da gente acertar no tamanho das 2 folhas. Agora que já temos recortado, vamos passar para colar o nosso plástico, o nosso saquinho plástico. Primeiro vamos ajustar o tamanho correto. Com o tamanho certo, agora vamos colar, só que isso deve estar dentro, entre as 2 folhas pretas. Vamos colar todos os lados. Antes de colar a parte de cima, vamos recortar os nossos papelzinhos. Lembrando que tem que ser papelzinho bem fininho e bem leve. É melhor usar papel crepom, assim vai funcionar melhor nossa atividade. Então vamos recortar de um tamanho bem pequenininho. Agora vamos colocar dentro de nosso saquinho plástico. Agora já podemos colar a parte de cima. Colando um dos lados da parte superior, vamos agora colar nosso canudo. Lembrando que devemos deixar uma parte para poder passar o ar. Depois disso, agora é só fechar com a outra parte, com a outra folha. Para deixar mais parecido com uma medurá, com uma fogueira, vamos fazer a madeira. Utilizando uma folha marrom, vamos fazer troncos e podemos também desenhar em cima riscos para lembrar a textura de uma madeira real. Agora que já está pronta a nossa fogueira, vamos testar? É só soprar no canudinho que você vai ver que todo o foguinho vai estar voando. Viu que maneiro? Que tal a gente enfeitar um pouco? Vou escrever agora Lag BaOmer, 33 da contagem do Homer. Eladim, é assim que ficou a minha fogueira, a minha medurá. Estou muito ansiosa para ver como vai ficar de vocês. Façam e não esqueçam de compartilhar no nosso campus. Até a próxima, Eladim!